Mente Aberta no ar, eu quero deixar mais uma vez os nossos contatos. E tem o Facebook, o Instagram, que é Charles Campos. E também você tem um e-mail do programa, que é menteaberta@redesuper.com.br. Muito obrigado pela participação a cada dia, pelos contatos, por tantas pessoas, né, que a gente tem se interagido aí pelo Facebook afora, de todo o Brasil e até fora dele. Abraço para vocês e muito obrigado por essa interação. E eu quero dar as boas-vindas ao meu professor, meu pastor, amigo Geraldo. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui no programa, no seu programa. Revendo você, foi meu brilhante aluno na FAT. Brilhante, a gente chega lá, né? Isso. E agora com a oportunidade de aqui falarmos para o nosso público, falarmos sobre teologia, o lugar da teologia, a importância, o que é teologia, desmistificar a teologia, enfim, dialogar com o nosso público, que também tem muito interesse sobre esse assunto. Verdade. E eu estou muito honrado de estar aqui no seu programa, Charles. Eu lembro que foi uma das poucas aulas, às vezes as pessoas... Eu fui para o curso de teologia com uma série de mitos e muitas ressalvas, né, por trás disso. Então pessoas chegaram para mim e falaram mesmo, olha, cuidado para que você não se desvie da sua fé estudando teologia. E eu me perguntava, mas como é possível alguém deixar a sua fé estudando sobre ela? E eu percebi que existem alguns caminhos, sim, que podem ser possíveis as pessoas se apostatarem da sua própria fé. Mas eu lembro que de algumas aulas, até com você, eu cheguei a chorar em algumas aulas. Eu lembro, assim, do prédio ali, ainda era na Lagoinha, uma aula sobre metafísica, a gente vendo sobre Agostinho, a discussão com Pelágio, e aquilo, assim, era mais que uma aula, né? Era algo gostoso, que enchia a alma, enchia o coração e nos aproximava de Deus. Mas ainda existem algumas pessoas que pensam assim, né, Geraldo? A teologia vai te afastar, cuidado, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas eu sei que a teologia, ela é serva da igreja. Uma das frases, né? Ela está a serviço da fé. A gente pode falar isso? É isso. De fato? Você me faz recordar, Charles, que eu considero que um dos maiores elogios que eu recebi como professor foi de um aluno quando terminamos a aula. Ele se dirigiu a mim e disse, professor, a sua aula é mais do que uma aula, sua aula é um culto. E ali foi muito enriquecedor para mim, um reconhecimento de um aluno, porque essa é a pretensão de uma aula de teologia. Se a teologia se propõe a entender o discurso acerca de Deus, a teologia não pode nos afastar de Deus. A teologia se propõe a entender o discurso acerca de Deus e da relação de Deus com tudo que Ele criou. Não somente acerca de Deus, mas de tudo que Ele criou. Então a teologia procura compreender a existência. Por isso que ela sempre na história foi conhecida como uma irmã da filosofia. Porque a pergunta da filosofia é sobre a existência. Só que a filosofia parte do pressuposto não da existência de Deus. Ela parte do pressuposto do ser humano independente, né, que questiona a existência, sem saber quem tenha criado. Então a pergunta da filosofia é uma pergunta racional. Já a pergunta da teologia, ela procura responder a pergunta a partir do pressuposto que Deus existe. Então, a teologia sempre andou irmanada com a filosofia. É o discurso acerca de Deus. Então, o discurso acerca de Deus, da sua relação com a criação, ele não pode nos afastar. Pelo contrário, a teologia, o estudo teológico, a teologia cristã, ela, na verdade, é um culto que prestamos racional, tentando entender o nosso Criador, como Ele age, como Ele interage, o que Ele pretende da sua criação. Então, o maior elogio que eu recebi de um aluno foi esse, de que a nossa aula era mais que uma aula, era um culto, e é essa a proposta da teologia, ser culto. Mas eu aprendi a amar a teologia assim em sala de aula. E também eu percebo, depende de quem ensina. Agora, a vida do teólogo, ela está diretamente ligada ao que ele ensina sobre a teologia? Diretamente ligada. Tem uma frase do Einstein, que eu gosto sempre de citar para meus alunos. Eu falo assim, pessoal, Einstein disse que o importante não é o que se aprende, o importante é com quem se aprende. Porque o que se aprende é apenas o ensino, com quem se aprende é de onde vem o ensino, de que coração vem aquele ensino. Então a teologia, ela também segue essa mesma proposta de Einstein, com quem nós aprendemos, quem são os nossos mestres. E Jesus deu, ontem eu estava dando uma aula de hermenêutica, falando para os meus alunos, e eu estava dizendo
que Jesus deu uma dica muito importante. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o teólogo ele precisa conhecer as Escrituras, mas ele precisa ter um relacionamento com Deus. Eu erro se eu não conheço as Escrituras, mas eu também não sei interpretar as Escrituras se eu não conheço a Deus. A teologia possibilita a experiência com a fé. Possibilita. É interessante, você citou aí o lugar da teologia com a experiência, né? Me faz lembrar os teólogos aqui da América Latina, Charles, eles falam o seguinte, sobre essa relação teologia e experiência. Eles falam que o primeiro momento da fé não é o teológico. O primeiro momento da fé é a experiência. É Deus que se revela. Nenhum homem tem revelação de Deus por ele próprio. Desejar e simplesmente ele provocar a experiência. Todo ser humano, ele tem uma experiência de Deus porque Deus se revela a todo ser humano. Então, o primeiro momento é o da experiência. O segundo momento, eu preciso compreender essa experiência. Eu preciso traduzir. É como um sonho. A gente tem a experiência do sonho, mas muitas vezes nós saímos do sonho sem saber o significado, né? Sem saber o sentido do sonho. É verdade, não compreendemos. Não compreendemos, mas houve a experiência. A experiência de Deus, ela precisa ser compreendida. Nesse momento de se compreender a experiência de Deus, a teologia tem o seu papel maravilhoso. Então, a teologia, ela não vai impedir a experiência de Deus, pelo contrário, à medida que eu compreendo essa experiência, né, eu solidifico a minha fé, vou para uma prática, que essa experiência me chama para uma prática, e eu volto a ter novas experiências mais profundas. Então, é um círculo não vicioso, é um virtuoso, né? Eu tenho uma experiência, compreendo, ela me leva a uma prática, essa prática fortalece a minha fé e eu tenho nova experiência com Deus. A teologia está nesse círculo virtuoso da fé. Então, a experiência, então ela é compreendida a partir da teologia, né? A teologia que nos faz compreender a experiência de Deus. Tem pessoas que podem ter medo da teologia por ela ser um processo de libertação, a gente está no programa Mente Aberta, de libertar a mente para se conhecer, uma forma e não se deixar, não se permitir ser dominado, porque infelizmente a gente vive em um mundo, não vamos falar igreja, é um mundo pós-moderno onde a manipulação de massas, movimentos, a busca de adeptos para alguns segmentos, isso é constante. Isso. E a cada movimento, por mais absurdo que seja, ele gera ali os seus adeptos, ele consegue conquistar algumas pessoas. E a teologia, para alguns líderes religiosos, ela seria assim um risco dele perder o domínio sobre aquela massa que está ali sendo oprimida por doutrinas ou por conceitos do próprio homem, como uma forma de prender aquelas pessoas a eles? A teologia, como eu falei, é exatamente a compreensão da experiência. Se eu compreendo a experiência, eu vou compreender o sentido dela, né? Então, a teologia, Charles, tem um elemento muito racional. As pessoas temem esse elemento racional, porque ao tentar compreender a experiência, nós expandimos a nossa capacidade de compreensão, não somente da experiência, mas da vida. Então, a pessoa que vai estudar teologia, ela acaba aprendendo sociologia, arqueologia, ela aprende outros idiomas, antropologia, ela expande o seu universo de compreensão para exatamente compreender a experiência de Deus. Ao fazer isso, nós começamos a aprender informações que vão nos dar a condição de fazer outras leituras. Muitos líderes e aqueles que querem manipular, não os líderes que querem amadurecer o seu rebanho, o pastor que quer que o seu rebanho tenha compreensão de si mesmo, né? Mas o líder que quer manipular, ele não quer que o seu liderado, os membros da sua igreja, façam então esse trabalho. E não é somente a teologia. Eu lembro que eu tenho 49 anos, mas no meu tempo se falava não apenas da teologia, se falava, cuidado quando você vai entrar na faculdade. Era. Não era isso? Você vai estudar direito, meu filho, cuidado. Né? Você vai estudar medicina, história, cuidado, história. Então, não era somente o conhecimento teológico, era toda forma de conhecimento, havia um receio desse conhecimento, porque é como se a fé não pudesse dialogar. A fé, ela não se sustenta racionalmente.
por esse raciocínio. E não é verdade, a nossa fé é racional, não é? A Escritura diz, Paulo diz, que a gente tem que estar preparado para dar razão da nossa fé. Dar razão não é demonstrar uma experiência, mas traduzir uma experiência, né? Então é verdade, inclusive se orava quando o seminarista ia para o seminário, se orava. Não apenas encomendando o seminarista para o seminário, se orava para que ele não desviasse, né? Não sei se você sabe que havia uma piadinha no meio de que o seminário, na verdade, era cemitério de algumas vocações. Uau! Pensava-se que seria um ceminário e se transformava num cemitério. Mas isso... Eu pude ver alguns colegas, até de turma, Sim. se perderem. Não todos, mas alguns realmente se perdiam por alguns estudos que eram desvirtuados da teologia. Falava, isso não é... É uma escolha acadêmica, mas não a prática. E uma coisa que me chamou muita atenção, e já usei esse termo, mas queria que você explicasse, é a diferença do teólogo de arquibancada para o teólogo da prática. Exatamente. Foi você que ensinou isso, né? Você parece que leu Teologia da Libertação, né? E da Missão Integral também, né? Falam disso. O que é o teólogo do laboratório, né? É aquele teólogo que não tem contato com a existência, com a vida, com o povo. E o teólogo do caminho é o teólogo que está teologando a partir da vida. Deixa eu ver se eu consigo explicar, né? Se a teologia ela vai explicar a experiência, de onde a teologia tira suas perguntas? Né? Da experiência. Que experiência eu estou me referindo? O que é a experiência de Deus? É a experiência da vida. Né? Eu tive um livramento, o carro não bateu. É uma experiência de Deus. Quer ver uma experiência de Deus muito interessante que eu noto? O nascimento de uma criança. A mãe, ela pode não ser evangélica, pode não ser católica, pode não ter credo nenhum. Mas quando ela vê aquela criança nos braços dela na maternidade, que ela é colocada no peito, ela chora, ela agradece a alguma força maior, a Deus, né? Mesmo não vivendo em relacionamento com alguma igreja. Mas ela agradece, é uma experiência de Deus. Então, como é que essa criança veio ao mundo? Ela tem um espírito, não tem um espírito? Então, são essas perguntas da vida, né? Então, a teologia, ela vem responder essas perguntas. Quando o teólogo, ele é de laboratório, ele não vai... As perguntas não são da existência, são as perguntas da academia. Vamos usar essa expressão. Ele está preocupado ali em explicar os milindres dos termos, ele está preocupado em responder um outro, como a filosofia faz, de debater com um outro pensamento. Então, mais o teólogo do caminho é aquele que está buscando respostas para o alcoolismo, está buscando resposta para o filho que saiu de casa e ainda não voltou, para um casamento que se está se desfazendo. É possível o divórcio, o novo casamento? Então, essas perguntas são as perguntas do caminho, né? São as perguntas da existência. Da prática da vida. Da prática. A sexualidade. A sexualidade humana, não é? Então, isso são perguntas da vida. E a teologia está relacionada com toda a pergunta da vida. Do menor abandonado, está com a questão da economia. Não é? Tem um teólogo que, lembro no meu período de estudo ainda na academia, na graduação, eu fui ouvir um teólogo chamado Jung Musum. Ele é doutor em teologia econômica. Mas, teologia econômica é uma teologia que se preocupa com o capital. Então, assim, a relação do capital e a fé, o capital e a igreja, o capital e a vida. E a Bíblia, quando você abre a Bíblia, ela está falando muito em dinheiro. Dizem os estudiosos que as parábolas de Jesus falam mais sobre dinheiro do que sobre vida eterna. Então, assim, Jung Musum é um teólogo que fala sobre a vida econômica. A teologia política, a teologia tem uma palavra para a política. José no Egito foi político, foi governador. Né? Então, assim, a teologia do caminho, como você me pergunta, e não a do laboratório, é a teologia que está preocupada com o dia a dia, com as respostas, criação de filhos. Recentemente eu falei para um grupo de casais, em Pedro Leopoldo, na Igreja Batista Shekinah, eu falei sobre a vida financeira equilibrada. A partir da teologia, do dado teológico. Né? O que é a Bíblia? O que é que Deus nos informa a respeito da vida financeira equilibrada? É interessante. Então, a teologia está relacionada com toda a pergunta em que envolve a vida. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, eu lendo um livro, agora recente,
E esse livro, o tema dele é o poder do hábito. É um livro de psicologia e administração. Mas é muito interessante que em determinado capítulo ele traz 2 exemplos muito fortes sobre a mudança de hábito no contexto social. E ele cita Martin Luther King e Rick Warren, mais recente. E sobre Martin Luther King, ele cita algo muito interessante, que teve a senhora que não quis se assentar no ônibus, explodiu tudo aquilo e vieram vários movimentos. Mas anterior àquilo, teve um movimento chamado Summer Black, onde alguns negros foram para um determinado acampamento fazer as inscrições ali e lutar pelos seus direitos. Parte foi, parte não foi. E ele começou a fazer uma pesquisa, desenvolver teses por que alguns não tinham ido. Então ele acreditou primeiro, nível intelectual. Os mais estudados não foram porque não são ligados à baderna, à manifestação. E a pesquisa estava errada, porque tinha os 2 grupos. Segunda hipótese, pessoas que têm família, são casados, pais de filhos, têm uma obrigação, têm um carinho com o seu lar, não querem perder isso por uma guerra que eles sabem que vão perder. Sim. Estava errada, a teoria, a hipótese estava errada. A terceira, ele pressupõe que economicamente o grupo que foi era o mais desfavorável, porque eles não tinham nada a perder, então eles poderiam deixar tudo e aqueles que tinham algumas economias ficaram em casa. A terceira hipótese também estava errada. E para surpresa dele, ele descobriu que o único ponto em comum que existia é que aqueles jovens que atenderam o apelo eram jovens ligados a comunidades, às suas igrejas. Então o elemento da fé, o discurso dos princípios e valores cristãos pelo Evangelho, fez com que eles aderissem a uma causa porque acreditavam que poderia ser uma oportunidade de mudança. E isso me marcou tanto, Geraldo, porque eu falei, gente, um fator teológico nivelou tudo. Exato. A gente tem uma sociedade dividida em classes sociais, em classe econômica, em tanto isso em partidos políticos, esquerda, direita, mas um fator teológico conseguiu caracterizar um movimento em unidade com diversas classes sociais, diferenças partidárias, diferenças intelectuais. Então o que eu percebi é a teologia une. Sim. E eu queria que você falasse um pouco da teologia da esperança, que é uma das suas paixões, né? Isso. Interessante você estar citando o Luther King. Nosso público, não sei se tem toda essa informação, mas o Luther King era um pastor batista, né? Ali no sul dos Estados Unidos. Foi um pastor que fez doutorado, que se aprofundou nos estudos da filosofia. E ele, no pastoreio da igreja dele, essa senhora que você está se referindo, né? Ela estava num ônibus e foi retirada à força do ônibus. Foi levada presa. Presa por quê? Porque ela estava simplesmente sentada no banco dos negros. Não sei se o nosso público sabe que nos estados do sul, Alabama, por exemplo, que era o estado lá, os negros sentavam do meio para trás. E essa senhora estava sentada no primeiro banco do meio. E ela foi retirada porque o ônibus encheu e entrou um branco. E ela disse, mas eu estou sentada na cadeira dos negros. Então ele falou, não, mas a senhora vai se levantar porque um homem branco entrou. Ela disse, não vou me levantar. Ela era da igreja do pastor Martin Luther King. E ela foi retirada à força, o ônibus parou num posto policial, o policial entrou, a retirou, ela foi presa. O pastor Martin Luther King, sabendo da história, convocou todos os líderes da cidade, das igrejas, especialmente as igrejas negras, de negros, e eles fizeram um boicote aos ônibus, não andaram mais em ônibus. E aí começou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, por um pastor negro, protestante, com doutorado em filosofia e teologia. Então a teologia, ela nos faz interagir também, compreender o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Mas a pergunta que você está me falando também é sobre a teologia da esperança. A teologia da esperança, ela é muito interessante porque ela está ligada à teologia política. Ela nasce nos anos 60, ali no movimento da teologia da história e da teologia política. Ela nasce nesse momento, quando toda a sociedade está saindo da Segunda Guerra Mundial. Sai da Segunda Guerra Mundial e o mundo não quer mais mortes. A década de 50... Há uma crise no mundo, né? Mas foi uma crise muito grande, econômica. O mundo é mau, o homem é mau, né? O homem perde a esperança nele mesmo, que ele pensava que ele nascia bom, e ele percebe que ele é mau.
Então, a década de 50 é uma década de pobreza na Europa, riqueza nos Estados Unidos, porque eles financiaram a guerra, e é um período chamado de Grande Depressão. Nesse período de 50, então, o mundo se ressente das mortes, milhões de mortes. Na década de 60 se respira agora os novos ares, vamos reconstruir. A teologia da esperança, então, é uma experiência de um teólogo alemão chamado Johann Moltmann, onde ele percebe que a esperança cristã está na ressurreição. O futuro do cristianismo é a ressurreição. Então aí ele estabelece toda a chamada teologia da esperança. O que é que nos traz esperança para a vida, né? E aí isso traz... eu lembro que a gente estudava muito sobre isso e os conceitos dele proporcionavam para a gente que é possível conseguir construir uma sociedade, não vamos nem falar com direitos iguais para não entrar em determinadas esferas da sociedade, mas é possível construir uma sociedade onde o homem possa ajudar o seu próximo. Sim. E também, de alguma forma, a partir disso, olhar para as minorias. Isso. Que bom. Bom você abrir esse espaço, porque hoje minoria, que me perdoe, mas minoria hoje se tornou só homossexuais. Sim. Não tem uma minoria no mundo, só homossexual. Isso. São outras minorias, né? A minoria de gênero, a mulher, né? Sim. O menor abandonado é a Sim. minoria, os negros ainda são, né? Embora Sim. maioria no sentido numérico, mas é minoria em termos de participação Sim. social. Então, os com deficiências físicas, né, que são chamados de especiais, eles são minoria, precisa de espaço na nossa lei, precisa de espaço nas empresas, e a lei vem ao encontro dessa situação, né, forçando as empresas a contratarem. Sim. Então são minorias. A teologia da esperança, e aí você abre um espaço muito interessante. Eu tive num debate recentemente que uma pessoa dizia que o Moltmann era liberal. Então, eu questiono pessoas que falam ser um Moltmann liberal e nunca leram absolutamente nada do teólogo Johann Moltmann. Moltmann, ele vem de uma formação alemã, mas Moltmann vai dialogar profundamente com a tradição bíblica e cristã. Então, o que me encantou em Moltmann é que ele trabalha o ferramental crítico, mas Moltmann também está alicerçado na tradição cristã, está alicerçado na tradição rabínica dos judeus, de onde deitamos as nossas raízes mais seguras para o cristianismo, né? E não as helênicas, a grega. Então, Moltmann é esse teólogo que dialoga com todas essas categorias e ele vai nos trazer uma teologia contemporânea. Inclusive, a esposa do Moltmann, ela trabalha a teologia feminista. Uma teologia que resgata a questão de gênero, a mulher se posicionando em frente à vida. Que é diferente do movimento feminista. Né? É diferente do movimento feminista que tenta não somente se igualar, mas até sobrepor a figura do homem. Não é essa a ideia. O Moltmann, com a teologia da esperança, alicerça, Charles, outras teologias muito importantes que às vezes não se fala. Né? Da teologia da esperança surgiram a teologia, por exemplo, a teologia da criação. O Leonardo Boff vai se valer da teologia da criação do Moltmann para desenvolver a teologia ecológica. Então, Boff é tido como o nosso teólogo aqui no Brasil que mais ventila a questão ecológica, mas ele foi bebê do Moltmann. O que é a teologia ecológica? É a teologia de Deus na criação. Teologia ecológica é onde está Deus na criação. O tema ecológico necessariamente tem que falar do Criador. Né? E qual é o fim dessa criação? Não é a hecatombe, não é a destruição. O fim da ecologia é a nova terra e o novo céu. Isso é teologia ecológica. A gente pensa que, então, a teologia não tem nada a ver com a ecologia. Então, tem tudo a ver, né? Interessante para o nosso público que tem uma formação de um pouco de teologia, quando fala, no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Criou, está lá o verbo bará. Quer dizer... Barat Bereshit. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, né? Os céus e Shammai e a terra Eretz, né? Criou os céus e a terra. Mas o termo que se usa é bará. O que quer dizer? Para não confundir o nosso público tem uma informação mais resumida e rápida. Bará quer dizer criar do nada. Então, no princípio, quando Deus cria, ele cria...
do ex nihilo, do nada, ele tira do nada. Quando o Apocalipse fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra, não usa mais o termo bará. Porque se ele fosse usar o termo bará, ele teria que destruir a terra, aniquilá-la, para fazer do nada de novo. O novo céu, o termo, e criou Deus o novo céu e nova terra, o termo já não é criado nada, é criado o que está feito, é Yatsá. Olha que interessante, a teologia vai então fazer o trabalho de estudo da língua original, para dizer que ecologicamente não vai haver uma hecatombe, uma destruição, vai haver uma renovação. O novo céu e nova terra. Portanto, o tema ecológico que vem da teologia da esperança, é do monte, mas depois vem a teologia trinitária, depois vem a teologia da igreja. Eu trouxe até para te mostrar, Motima fala sobre a igreja no poder do Espírito. Ele dialoga. E aí é o que a gente conversava antes, quero propor para você, não um desafio, mas um convite, que são tantas teologias que eu acredito ser importantíssimo a gente conversar sobre cada uma delas. Com certeza. E trazer luz sobre isso, ou seja, abrir a mente de cada um que nos assiste, que nos ouve, para que compreenda e tenha esse sabor delicioso e prazeroso e edificante, sim. Que é de uma boa teologia. Com certeza. E aí, você topa? Olha, aceito. Estou à disposição aí de vocês e do público para a gente falar sobre teologia, a teologia na vida da igreja. Sim. E o nosso tempo passa rápido, já praticamente já acabou. Mas eu quero te agradecer muito, viu, meu professor, meu pastor. Isso. E que Deus continue te dando toda a graça necessária para ensinar e, como diz um livro, ensinar a transformar vidas. Tem um exemplo que me marcou e eu via isso em alguns poucos professores. E você é um deles. É um autor de um livro, gente, eu não guardei o nome dele agora, mas eu preciso buscar o nome desse livro. Ele dizia que com 93 anos já de idade, ele entrava na sala de aula e aquilo era para ele como um manancial. E um aluno passa em frente à casa dele, determinada, já madrugada, meia-noite para 1h da manhã, e a luz do quarto dele estava acesa, de estudos. E esse aluno chega no outro dia pela manhã e fala: professor, passei tarde na sua casa e a luz do seu quarto estava acesa. Você dorme tarde? E ele responde: eu estava estudando e preparando a minha aula. Ah, mas o senhor prepara assim de última hora? Não, eu comecei cedo. Ah, mas por que o senhor faz isso tudo? Ele falou: eu tenho uma escolha. Ou eu posso preparar uma aula como alguém que pega uma água suja de um riacho e traz simplesmente aquilo e derrama, ou eu posso me deliciar com um lago maravilhoso de água cristalina, mas que vai dar muito mais trabalho para eu ir até o meio daquele lago e pegar da fonte de mais cristalina água e dar de beber para vocês matarem a sua sede. Então, assim, não estou tecendo confete, não, mas que você continue sendo esse homem que vai até o meio do lago e pega essa água cristalina para dar de beber e saciar a sede da alma de muita gente que quer conhecer a Deus. Ensinando para transformar a vida. Isso. Howard Hendricks. Isso aí. Isso mesmo. Prazer é todo meu, muito obrigado. Obrigado você, Geraldo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. E eu espero que sirva para você mesmo, quem sabe um estímulo para conhecer um pouco mais da nossa fé, da origem da nossa fé e daquilo que nós queremos e precisamos aprender sobre Deus. Quero deixar para você aí o telefone do Super Juntos. Em breve, algumas novidades para você no Super Juntos. Você pode ligar 31 3429 9550 e ser um parceiro da Rede Super. Você pode contribuir a partir de R$15 conosco, ajudando para que a gente faça e construa um canal de comunicação, um canal de televisão que fale aquilo que edifica, uma TV para a família. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na Rede Super, inspirando você.